Libertação da ansiedade pelo poder do Espírito Santo. A ansiedade não surge apenas como um sentimento passageiro. Ela se forma dentro de um terreno espiritual, onde emoções, pensamentos e medos se entrelaçam de maneira profunda. Antes de aparecer no corpo, ela nasce na alma. Antes de acelerar a respiração, ela acelera a mente. Antes de apertar o peito, ela aperta a esperança. E quando percebemos, ela já tomou espaço, criando um ciclo que tenta nos afastar da paz que Deus colocou como promessa para seus filhos. A verdade espiritual é que a ansiedade não é apenas uma reação emocional. Ela é também um ataque silencioso contra o equilíbrio interior. A ansiedade busca romper a confiança, busca distorcer a percepção, busca fazer você acreditar que está sozinho, desamparado, vulnerável. Ela tenta te convencer de que o futuro é ameaçador, que o presente é insuficiente e que você precisa controlar tudo para não perder o controle de si mesmo. Isso desgasta, enfraquece e, aos poucos, aprisiona a alma. O Espírito Santo, porém, enxerga essa batalha de forma completamente diferente. Ele sabe que a ansiedade é mais do que um sintoma. Ela é uma brecha espiritual. Ela é um terreno que precisa ser curado. Ela é uma área onde a alma grita por intervenção. Ele sabe que nenhum ser humano nasceu para carregar sozinho o peso que a ansiedade exige. Ele sabe que o coração humano não foi feito para viver constantemente em alerta. Ele sabe que a alma não suporta longos períodos de insegurança sem adoecer. Por isso, ele revela a raiz invisível dessa luta. A ansiedade, muitas vezes, se alimenta da tentativa de controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Ela cresce quando a mente tenta resolver o que pertence ao futuro. Ela se fortalece quando a alma tenta suportar o que deveria ser colocado nas mãos de Deus. Ela se intensifica quando você tenta ser forte em áreas onde só a graça pode sustentar. Por isso, a ansiedade não é apenas sobre o que você sente. É sobre o que você tenta assumir sozinho. Quando o Espírito Santo reconhece esse movimento interno, ele não te julga, ele não te pressiona, ele não te expõe. Ele se aproxima como consolador. Ele toca o lugar onde o medo se fixou. Ele ilumina o canto da mente onde as preocupações se acumulam. Ele acalma a agitação da alma que não encontra descanso. Ele redefine a forma como você enxerga sua própria batalha espiritual. Porque, enquanto você vê a ansiedade, ele vê uma área que está pronta para ser curada. E esse reconhecimento é o primeiro passo da libertação. É entender que a ansiedade não é uma marca permanente, não é uma prisão inevitável, não é uma sentença, é uma batalha que pode ser vencida. É uma área que pode ser restaurada. É uma dor que pode ser transformada pelo poder daquele que conhece cada estrutura da sua alma. A ansiedade não é maior que Deus. Não é mais forte que o Espírito Santo. Não é profunda demais para ser alcançada pela presença divina. A luz de Deus expõe o que a ansiedade tenta esconder. E quando a verdade aparece, a libertação começa. A ansiedade cresce em silêncio. Ela não se instala de uma vez. Ela se aproxima devagar, ocupando espaços internos que você nem percebeu que estavam vulneráveis. Ela se alimenta de pensamentos não ditos, de medos guardados, de responsabilidades acumuladas, de expectativas pesadas e de pressões que você tenta esconder para não preocupar ninguém. E enquanto você segue sua rotina, a ansiedade cria raízes onde o coração já está cansado. Existe um ciclo que se forma dentro da alma. Um ciclo que prende, desgasta e repete padrões sem que você compreenda de onde eles vêm. Em um dia, você sente apenas uma leve inquietação. No outro, a inquietação vira aperto. Depois, o aperto vira medo. E quando percebe, o medo vira hábito. E esse hábito molda sua maneira de sentir, de reagir e até de orar.
Porque a ansiedade não fica apenas na mente. Ela desce para o espírito, afetando sua sensibilidade, sua confiança e a forma como você vê Deus. Há verdades profundas que muitas vezes você nunca disse em voz alta. Verdades como: eu não sei lidar com tudo que estou carregando. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu não confio mais no meu próprio equilíbrio. Eu não sei como descansar. Eu me sinto sozinho mesmo quando estou cercado. Essas frases ocultas são os tijolos que constroem o ciclo da ansiedade. Não porque você não tem fé, mas porque você tentou ser forte sozinho por tempo demais. A ansiedade se alimenta especialmente do silêncio emocional de quem não desabafa, do silêncio espiritual de quem não ora, do silêncio interior de quem sufoca tudo para parecer bem. É nesse silêncio que ela cresce, porque o que não é exposto a Deus adoece no segredo. O que não é colocado na luz cria sombra. O que não é entregue pesa. O Espírito Santo vê esse ciclo. Ele percebe quando você tenta esconder o que te machuca. Ele entende quando você sorri para não preocupar ninguém, mesmo com o coração em guerra. Ele sabe quando sua mente está cansada de lutar contra pensamentos que surgem sem permissão. Ele identifica quando você tenta controlar o que te escapa das mãos. Ele conhece sua alma profundamente e é por isso que ele não te deixa preso nesse silêncio. Ele deseja quebrar esse ciclo. E ele começa tocando justamente o que você tentou carregar sozinho. Ele revela a raiz da ansiedade, não para te envergonhar, mas para te libertar. Ele te mostra que nenhum peso precisa ser enfrentado sem ajuda. Ele te lembra que você não nasceu para ser o único responsável por sustentar o próprio coração. Ele te chama a entregar, não a acumular, a confiar, não a controlar, a descansar, não a se desgastar. A libertação começa quando você permite que Deus entre nesses silêncios internos. Quando você expõe diante do Espírito Santo aquilo que nunca teve coragem de dizer. Quando você confessa que está cansado. Quando você admite que precisa dele. A ansiedade perde força quando você entende que não precisa lutar sozinho. A alma que fala com Deus encontra alívio. A alma que se abre à presença encontra descanso. A alma que descansa no Espírito Santo começa a ser curada daquilo que a silenciosa ansiedade tentou aprisionar. A ansiedade não atinge apenas o emocional. Ela afeta a vida espiritual de forma profunda e silenciosa. Ela muda a forma como você ora, como você espera, como você confia, como você se aproxima de Deus. Ela cria uma névoa na mente, um peso no peito e uma distância no espírito. Você continua crendo, mas a fé parece ofuscada. Você continua buscando, mas o coração está agitado. Você continua ouvindo sobre a paz, mas não consegue senti-la. A ansiedade se torna uma barreira que não te separa de Deus, mas te impede de perceber sua presença com clareza. Quando a ansiedade cresce, ela distorce a percepção da realidade espiritual. Pequenos desafios parecem grandes ameaças. Situações simples parecem impossíveis. Caminhos que Deus está construindo parecem perigosos demais para confiar. O coração perde a sensibilidade de perceber o cuidado do Senhor nos detalhes diários. A mente passa a interpretar tudo sob a lente do medo. E o medo se torna um filtro que obscurece a voz de Deus. A ansiedade desestabiliza também o discernimento. Pensamentos acelerados impedem que você reconheça quando o Espírito Santo está te guiando. Preocupações constantes abafam a sensibilidade espiritual. O excesso de vigilância emocional cria um tipo de autoproteção que impede que você descanse. E quando a alma está em alerta constante, o espírito perde a capacidade de se entregar plenamente a Deus. A ansiedade tenta transformar seu relacionamento com o Senhor em sobrevivência, quando Ele te chamou para viver em descanso.
E há algo ainda mais profundo. A ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. Ela te faz acreditar que sua segurança depende do controle, não da confiança. Ela te convence de que, se você não pensar em todas as possibilidades, algo ruim pode acontecer. Ela te empurra para uma responsabilidade que não é sua. E quanto mais você tenta assumir o controle, menos espaço deixa para o Espírito Santo agir. A ansiedade tenta te transformar no centro da própria proteção, quando Deus deseja ser o sustento da sua alma. Mas o Espírito Santo conhece essa luta íntima. Ele sabe quando a ansiedade te impede de sentir a presença que está ao seu lado. Ele sabe quando a alma está cansada demais para perceber o cuidado de Deus. Ele sabe quando você precisa de descanso mais do que de respostas. Ele sabe quando seu espírito está pedindo ajuda sem palavras. Ele não te acusa pela sua ansiedade. Ele não te repreende por sentir medo. Ele te acolhe. Ele se aproxima. Ele entra nesse espaço emocional confuso e começa a colocar tudo em ordem. Ele fala com você no ritmo do seu cansaço. Ele toca sua alma com mansidão quando sua mente está agitada demais. Ele reorganiza seus pensamentos enquanto você tenta encontrar silêncio. Ele te lembra de promessas quando você está prestes a esquecer quem Deus é. Ele coloca paz onde a ansiedade formou tempestade. E à medida que o Espírito Santo se aproxima, algo muda. A ansiedade não some de uma vez, mas perde poder. A mente começa a desacelerar. O coração começa a respirar. A alma começa a reconhecer a presença de Deus novamente. E a vida espiritual, antes ofuscada, começa a reencontrar sua clareza. Porque quando o Espírito Santo toca a ansiedade, ele não apenas acalma, ele restaura, ele reposiciona. Ele devolve ao seu espírito a capacidade de perceber Deus, mesmo quando o mundo interior parece confuso. O Espírito Santo não veio apenas para aliviar a ansiedade. Ele veio para libertar. Ele não trata apenas o sintoma. Ele toca a origem. Ele não oferece apenas alguns minutos de calma. Ele oferece uma mudança estrutural dentro da alma. Onde a ansiedade criou desordem, ele constrói equilíbrio. Onde ela plantou medo, ele estabelece confiança. Onde ela gerou confusão, ele traz clareza. Onde ela levantou muros emocionais, ele abre espaço para a respiração espiritual. A libertação que o Espírito Santo realiza é profunda, porque começa onde a ansiedade nasceu. Ele entra no terreno secreto dos pensamentos. Ele ilumina crenças que você absorveu ao longo da vida e que moldaram sua forma de reagir. Ele confronta mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Ele toca lembranças que ficaram presas no coração. Ele cura acontecimentos que moldaram sua alma de maneira dolorosa. O Espírito Santo não ignora nenhuma parte da sua história. Ele sabe exatamente onde a ferida começou. E é ali que ele trabalha. Ele reorganiza a mente. Ele acalma o fluxo de pensamentos que correm sem controle. Ele traz foco onde havia dispersão. Ele desacelera aquilo que consumia sua energia emocional. Ele coloca ordem no caos mental que a ansiedade produz. Ele te dá a capacidade de enxergar com verdade e não com medo. Ele também cura as emoções. A ansiedade muitas vezes cresce em cima de sentimentos que não tiveram espaço para serem tratados. Feridas antigas, rejeições, preocupações constantes, sensação de inadequação. O Espírito Santo toca esses lugares com cuidado. Ele não força, ele não invade, ele cura com mansidão, ele reconstrói o que foi quebrado. Ele devolve firmeza ao que estava frágil. Ele traz descanso onde antes havia tensão. E ele trabalha no espírito. A ansiedade tenta desconectar você de Deus, mas o Espírito Santo restaura essa conexão. Ele te lembra das promessas. Ele te lembra de que você não caminha sozinho. Ele te lembra de que o futuro não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus.
Ele te lembra de que você não precisa carregar aquilo que pertence ao Senhor. Ele devolve ao espírito a certeza de que Deus é maior, mais sábio e suficiente. A libertação acontece quando o Espírito Santo reposiciona seu interior. Ele te tira da postura de sobrevivência e te coloca na postura de confiança. Ele desarma o medo que te impulsionava a controlar tudo. Ele desmancha a urgência emocional que te fazia acreditar que tudo dependia de você. Ele te ensina a respirar novamente de forma espiritual. Ele te revela que a ansiedade não define quem você é. Ela apenas revela uma área onde Deus deseja agir. E é aqui que algo poderoso acontece. A paz deixa de ser um visitante. Ela se torna moradora. A calma deixa de ser um alívio momentâneo. Ela se torna fundamento. A quietude deixa de ser um intervalo entre crises. Ela se torna estilo de vida. Não porque você aprendeu a controlar a ansiedade, mas porque o Espírito Santo se tornou o centro do seu equilíbrio. Ele não apenas acalma tempestades, ele muda o clima interior para que a tempestade não encontre mais espaço para voltar como antes. A libertação da ansiedade não é apenas liberdade do medo. É liberdade para viver com confiança, descanso e presença espiritual. A libertação da ansiedade começa no momento em que você decide parar de lutar sozinho, porque a ansiedade se fortalece exatamente onde você tenta assumir um peso que não foi chamado para carregar. Ela cresce quando você insiste em controlar o que é incontrolável. Ela se intensifica quando você tenta resolver tudo com a própria força. Ela te pressiona quando você se cobra por aquilo que nem depende de você. E sem perceber, você se coloca no lugar onde apenas Deus deveria estar. O lugar de sustento, direção e cuidado. Essa é a entrega que liberta. A entrega que reconhece limites. A entrega que admite a vulnerabilidade. A entrega que abre espaço para que o Espírito Santo faça o que você não conseguiu. A entrega não é desistência, é confiança, não é fraqueza, é maturidade espiritual. É olhar para Deus e dizer, eu não consigo sozinho e eu não preciso conseguir. Há áreas dentro de você que nunca foram entregues. Pensamentos que você tenta controlar pela força, medos que você tenta ignorar, emoções que você tenta esconder, pressões que você assume como se fossem responsabilidade sua. Esses lugares escondidos se tornam terreno fértil para a ansiedade crescer, porque tudo aquilo que não é entregue se transforma em peso, e todo peso acumulado, cedo ou tarde, desaba. O Espírito Santo te chama para entregar aquilo que você tenta carregar há tempo demais. Ele te convida a admitir diante de Deus o que você não admitiu nem para si mesmo. A entrega começa quando você diz a verdade. Deus, eu não sei lidar com isso. Eu tenho medo. Eu estou cansado. Eu não consigo controlar tudo. Eu preciso da tua presença. A libertação não acontece enquanto você tenta permanecer no controle. Ela acontece quando você abre mão dele. E quando essa entrega é feita, algo muda profundamente. A ansiedade perde força porque ela se alimenta do controle. Quando você solta, ela enfraquece. Quando você descansa, ela perde domínio. Quando você confia, ela se dissolve. O Espírito Santo entra nesses espaços internos e coloca paz onde antes havia tensão. Ele ocupa o lugar que antes estava sendo dominado por preocupações. Ele reposiciona a sua alma no lugar da dependência e não da autossuficiência. Essa entrega também cura a ideia de que você precisa ser forte o tempo todo. Deus não exige que você seja incansável. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele não exige que você nunca sinta medo. Ele apenas pede que você permita que Ele seja Deus na sua vida. Porque quando Ele é Deus, a ansiedade deixa de reinar. Quando Ele é Senhor, a alma encontra descanso.
Quando ele é o centro, o coração é reorganizado. A libertação começa nesse gesto simples, mas profundo: soltar. Soltar padrões de pensamento que te aprisionam, soltar tentativas constantes de prever o futuro, soltar pesos emocionais que você carrega há anos, soltar o controle das situações que te geram angústia, soltar o desejo de conduzir sozinho aquilo que Deus deseja conduzir com você. Quando você solta, o Espírito Santo segura. E quando ele segura, nada te domina mais da forma que te dominou um dia. Antes da oração de libertação, é necessário preparar o interior. A ansiedade cria camadas na alma, camadas de tensão, de medo, de expectativas frustradas, de pensamentos acelerados, de inseguranças que se acumulam até se tornarem um peso difícil de reconhecer. E quando essas camadas não são tratadas, a oração bate na superfície, mas não alcança a raiz. Por isso, este momento é fundamental. É o momento de permitir que o Espírito Santo acesse as profundezas do coração para que a libertação seja completa. A preparação começa com quietude, não a quietude externa, mas a interna. É quando você se permite parar de lutar contra pensamentos, parar de tentar controlar emoções, parar de correr atrás de respostas, parar de buscar justificativas para tudo o que sente. É no silêncio que o Espírito Santo encontra espaço, porque a alma ansiosa fala muito, pensa muito, tenta muito, mas quando ela silencia, o Espírito pode tocar o que estava inacessível. Em seguida, vem o reconhecimento. Não reconhecimento de culpa, mas de necessidade. É olhar para dentro e admitir: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, me falta paz, eu não consigo sozinho. Essas frases não são sinais de fraqueza, são portas espirituais. Elas mostram que o coração está pronto para receber o cuidado de Deus. O Espírito Santo não força a libertação. Ele responde à abertura. E a abertura nasce da honestidade. Outra etapa da preparação é permitir que Deus ilumine a mente. A ansiedade cria confusão, aceleração, pensamentos repetitivos, cenários imaginários que drenam energia. Mas, quando você convida o Espírito Santo a tocar sua mente, ele começa a desacelerar o que estava descontrolado. Ele organiza o que estava disperso. Ele limpa o que estava poluído por preocupações. Ele traz clareza onde havia neblina emocional. Ele prepara sua mente para receber a paz que ele deseja depositar. A preparação também envolve entrega emocional. A ansiedade cresce onde as emoções foram reprimidas. Medos não confessados, frustrações guardadas, culpas antigas, expectativas quebradas. Quando você permite que o Espírito Santo acesse essas emoções, ele as realinha. Ele cura memórias que serviam de gatilho. Ele desfaz nós internos que te impediam de respirar. Ele libera sentimentos presos. Ele coloca descanso onde antes havia choro silencioso. E, por fim, há a abertura espiritual. A ansiedade muitas vezes tenta fechar o coração, bloquear a sensibilidade, tornar o espírito rígido. Mas quando você decide abrir o interior e dizer: Espírito Santo, entra, todo o ambiente interno muda. É como abrir janelas em um cômodo fechado há anos. A luz entra, o ar circula, o peso sai, a vida retorna. Este é o momento em que você coloca sua alma na posição certa para ser tocada, para ser curada, para ser reorganizada, para ser renovada. A preparação não é menos importante do que a oração. Ela é o terreno. O Espírito Santo é a chuva. Quando o terreno está pronto, a chuva produz vida. Agora que o silêncio se instalou, que a verdade foi reconhecida e que o coração se abriu, você está pronto para entrar no momento mais profundo desta jornada, a oração que trará libertação pelo poder do Espírito Santo. Este é o momento em que sua alma se coloca diante de Deus sem reservas.
A oração que você fará agora não é apenas um pedido para aliviar a ansiedade. É um clamor por libertação. É um convite para que o Espírito Santo entre nas áreas mais sensíveis do seu interior. É uma entrega profunda de tudo o que te pesa, de tudo o que te aperta, de tudo o que você tentou controlar sem forças. Este é o encontro entre sua fragilidade e o poder restaurador de Deus. Respire fundo. Permita que o coração desacelere. Permita que a mente se abra. Permita que o Espírito Santo encontre espaço para agir. Não segure nada. Não retenha nada. A oração só transforma quando você se entrega por inteiro. Ore comigo. Espírito Santo, eu me coloco diante de Ti neste momento com toda a sinceridade da minha alma. Eu reconheço a ansiedade que me acompanha, o peso que me desgasta, o medo que cresce dentro de mim. Eu reconheço que tentei lutar sozinho, que tentei controlar o que não consigo, que tentei ser forte quando meu coração estava cansado. Hoje, eu coloco tudo isso diante de Ti. Eu entrego o que me aperta. Eu entrego o que me confunde, eu entrego o que me esgota. Espírito Santo, entra na raiz da minha ansiedade, entra nos pensamentos que aceleram sem controle, entra nas memórias que alimentam medo, entra nas expectativas que se tornaram fardos, entra nos silêncios onde minha alma chorou, entra nas preocupações que tiraram meu descanso, entra nos lugares onde o meu espírito perdeu a capacidade de sentir paz. Eu te dou acesso total ao meu interior. Trabalha onde eu não alcanço. Cura onde eu não consigo tocar. Senhor, desfaz agora todo o ciclo de ansiedade que tomou conta de mim. Quebra padrões de medo. Quebra pensamentos repetitivos. Quebra sentimentos de insuficiência. Quebra a urgência emocional que me faz acreditar que tudo depende de mim. Quebra a autossuficiência que me afastou do descanso em Ti. Quebra toda a raiz espiritual que alimentou angústia. Quebra toda a opressão que tenta dominar minha mente. Quebra tudo aquilo que não veio de Ti. Deus, libera sobre mim a Tua paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que guarda o coração e a mente. A paz que entra onde o ar não chega. A paz que acalma o que parecia impossível de acalmar. A paz que silencia tempestades internas. A paz que sustenta a alma cansada. A paz que restaura a confiança. A paz que cura o invisível. A paz que permanece mesmo quando o dia é difícil. Espírito Santo, restaura minha respiração espiritual. Ensina meu coração a descansar. Retira o medo do futuro, retira o peso do presente, retira as projeções negativas, retira a sensação de ameaça constante, retira o aperto que não tem explicação. Enche meu interior com segurança, com confiança, com consolo, enche meus pensamentos com a Tua verdade, enche minha alma com o Teu amor. Eu entrego a Ti o controle da minha vida, eu entrego as áreas que eu tentava segurar, eu entrego meus medos, meus planos, meus sentimentos, eu entrego minhas incertezas, eu entrego o que me tirava o sono, eu entrego o que ocupava espaço demais no meu coração. Eu entrego porque sei que nas Tuas mãos eu encontro descanso, cura, saída e libertação. Eu recebo agora a Tua presença, eu recebo a Tua paz, eu recebo a Tua cura, eu recebo a Tua libertação, eu recebo alívio onde havia peso, eu recebo clareza onde havia confusão, eu recebo descanso onde havia tensão, eu recebo liberdade onde a ansiedade tentou me prender. Espírito Santo continua comigo, caminha comigo, me fortalece, me guia, me guarda, me ensina a viver sem carregar o que não me pertence, me ensina a confiar mais do que eu temo, me ensina a descansar mais do que eu me preocupo. Em nome de Jesus eu declaro, minha alma está sendo libertada, minha ansiedade está perdendo força, meu espírito está respirando novamente, minha mente está sendo restaurada, e a paz do Senhor está assumindo o lugar que sempre foi dela. Amém. Quando a oração termina, algo profundo começa a acontecer dentro de você.
A libertação não se manifesta apenas como um instante de alívio, mas como um processo que se estende para além do momento da oração. O Espírito Santo não toca apenas a superfície. Ele continua trabalhando, reorganizando, curando, limpando, restaurando tudo o que a ansiedade bagunçou ao longo do tempo. Ele age enquanto você respira. Ele age enquanto você descansa. Ele age até quando você não percebe que está sendo transformado. A paz que ele derrama não é frágil, não é instável. Não depende das circunstâncias. Ela não se quebra quando o dia é difícil. Ela não desaparece quando um pensamento negativo tenta voltar. A paz do Espírito Santo é fundamento, é estrutura, é âncora. Ela começa ocupando o espaço que a ansiedade deixou vazio. Depois, ela se aprofunda, ela se firma. Ela se torna um padrão emocional e espiritual dentro de você. A ansiedade não é eliminada apenas pela expulsão, ela é substituída por algo maior, algo mais forte, algo que tem autoridade para permanecer. Mas essa paz precisa ser acolhida diariamente, não com esforço humano, mas com sensibilidade espiritual, porque viver em paz exige vigilância, não para lutar contra a ansiedade, e sim para proteger o que Deus colocou dentro de você. A vigilância espiritual consiste em reconhecer os sinais que tentam roubar sua tranquilidade, a mudança de pensamento que parece pequena, a preocupação que tenta crescer sem motivo, a tensão que se forma sem explicação. Quando você identifica esses sinais, o Espírito Santo te ensina a reagir de forma nova. Antes, você se desesperava, agora você respira. Antes, você tentava controlar. Agora, você entrega. Antes, você acreditava no pior. Agora, você lembra das promessas de Deus. A paz também se fortalece quando você nutre sua alma com a presença de Deus. Quanto mais tempo você passa em silêncio com Ele, mais sensível se torna. Quanto mais você ora, mais leve fica o coração. Quanto mais você se expõe à verdade das Escrituras, mais discernimento ganha para enfrentar pensamentos que tentam te sabotar. Quanto mais você reconhece a ação do Espírito Santo nas pequenas coisas, mais estabilidade emocional você desenvolve. A paz cresce onde a presença de Deus é honrada. E à medida que você passa a viver nessa nova postura espiritual, algo extraordinário acontece. Situações que antes te abalavam começam a perder força. Palavras que antes te feriam agora não encontram mais espaço para gerar dor. O futuro, que antes era uma fonte constante de medo, agora se torna um território de confiança. A insegurança começa a desaparecer. A ansiedade deixa de moldar suas decisões. A alma aprende a descansar antes de reagir. A mente aprende a ouvir antes de assumir o pior. O coração aprende a sentir antes de se desesperar. A libertação se torna estilo de vida. Ela não se resume ao momento da oração. Ela se expressa no modo como você vive, respira, pensa e reage. A paz do Espírito Santo te ensina a se posicionar diante da vida com equilíbrio. Ele te guia para agir com sabedoria. Ele te lembra que você não está só. Ele te guarda dos excessos emocionais que antes te consumiam. Ele te protege dos medos que antes te controlavam. E com o tempo, você perceberá algo ainda mais profundo. A ansiedade não apenas perdeu poder, ela perdeu identidade dentro de você. Porque você não é mais definido pelo medo, você não é mais moldado pela preocupação, você não é mais conduzido pela urgência emocional. Agora, você é guiado pela paz, sustentado pela presença, conduzido pela voz do Espírito Santo. A libertação se tornou sua nova estrutura, e a paz se tornou seu novo lar.